A História do Barba Azul. Autor Clevison Viana. Calafrios, mãos suadas, um coração que se agita para saltar pela boca de uma criatura aflita. A voz lhe falta, coitada, quer gritar, porém não grita. Pessoa que não consegue dormir de luz apagada, é medrosa e não tem nervos, para a história mal assombrada. Ouvindo sinistra lenda, ficará sobressaltada. Essa história em muita gente tem provocado emoção. A pessoa impressionada fica em pânico com razão, treme as pernas, bate o queixo, ouvindo essa narração. Num baú empoeirado da finada bisavó, que a velha guardava os pentos de pentear o cocó, encontrei um livro velho sujo coberto de pó. Todas ruídas das traças, as costuras da lombada, manuseei com cuidado cada página ressecada. É a história do Barba Azul, eu li na capa rasgada. Lendo a história citada nessas folhas de papel, vou recontá-la buscando reproduzi-las fiel, depois o leitor dirá se amarga ou se tem fel. Antigamente existiu numa montanha do sul um vilão feio e ricaço de barba longa e azul que fazia medo a todos. Seu nome era Barba Azul. Todos tinham pavor dele por sua caranca feia, pois o velho tinha índole numa aranha numa teia. Por ser mal perverso e bruto, era o terror dessa aldeia. Alguém que por desventura passasse no tal lugar logo desaparecia, ninguém podia encontrar, por diz que Barba Azul se divertia em matar. Não longe do seu castelo morava duas donzelas, uma Ângela e outra Eugênia. Eram ambas muito belas, e o monstro fazia planos de desposar com uma delas. Com terror e ameaça, ele logrou seu intento. Todos viviam assombrados com aquele vil elemento. Mesmo assim, ninguém era louco de se opor ao casamento. Porém, com a bonita Eugênia, ele conseguiu casar. Fingindo-se de bonzinho, disse assim: vou viajar, mas meus bens e meu castelo com você quero deixar. As chaves do meu tesouro do mais imenso valor, vou deixá-las com você, porém faça-me o favor, jamais abra aquele quarto lá no fim do corredor. Mas as palavras serviram para aguçar a vontade, e Eugênia então pensava nisso não haver maldade, pois qual é a mulher que não tem curiosidade? À noite, os galhos das árvores, pelo vento retorcido, inclinavam-se à janela fazendo feios ruídos, enquanto as rasgas mortalhas piavam e davam gemidos. Um raio cortava o céu, uma porta lhe rangia, uma gargalhada louca, sinistra se ouvia. Eugênia subia a escada na madrugada sombria. A jovem tão curiosa não resiste à tentação. Abrindo a porta do quarto, descobre o segredo então. Caveiras, manchas de sangue espalhadas. Com a descoberta terrível, ficou ela apavorada. Diante das tais caveiras estavam petrificadas, sem saber o que fazer, tremia, muito assombrada. Naquilo, um frio esquisito subiu-lhe a espinha dorsal. Coitada, ficou em pânico, com náuseas, passando mal, julgando-se pesadelo aquela cena infernal. O terrível Barba Azul tinha perversas maneiras. Depois de um tempo casado, matava suas companheiras. Naquele quarto escondia das mulheres as caveiras. Fugindo do terrível quarto, Eugênia, desesperada, sem querer, deixou cair a chavezinha citada. Uma mancha de sangue na mesma ficou marcada. Eugênia esqueceu da chave por esta, com muito medo. Por azar da tal viagem, Barba Azul voltou mais cedo, gritou com ódio: você descobriu meu segredo! Mulher ruim, traiçoeira, agora vou lhe matar. Disse ela, Barba Azul, sem saber o que falar. Só lhe peço, me permita a Deus me recomendar. Eugênia subiu a escada correndo para o quarto dela e, chegando lá em cima, desbruçou-se na janela, viu sua irmã no jardim e pediu socorro a ela. Numa torre que havia, Ângela subiu e então, avistando dois soldados que vinham na direção com um lencinho vermelho, acenou na ocasião. Então, Ângela, ao avistá-lo, pedindo socorro, berras. Por sorte, os dois militares que vinham subindo a serra eram seus dois irmãos que retornavam da guerra. E enquanto isso, Eugênia, no desespero, chorava. Cada segundo era um século e mais aflita ficava, pois a horripilante sombra do vilão se aproximava. Barba Azul, rangendo os dentes, a pobre Eugênia alcançou e, a puxando escada abaixo, pelo vestido a arrastou. Gritava louca: eu lhe mato! E sussurrou o chefão. Maltratada, a pobre mulher, descendo lenta a escada, na outra mão conduzia uma perigosa espada. Eugênia, fitando a morte, gritava desesperada.
Atraídos pelos gritos de Eugênio, os 2 soldados arrombaram logo a porta, todos dois bastante armados. Nesse instante, Barba Azul viu os seus planos fracassados. Nas espadas dos guerreiros que chegaram bem na hora, morreu o tal Barba Azul degolado sem demora. Eugênio, ao ver seu irmão, de emoção quase que chora. Numa fração de segundo, a jovem foi libertada. Por sorte, ela se viu livre da mais terrível enrascada das mãos do monstro assassino que a faria trucidada. Eugênia herdou a fortuna do Barba Azul tão cruel, que fez a muitas esposas sofrer o amargo fel. Assim contei essa história nos meus versos de cordel. Junto à mãe e à irmã praticou a caridade, daquela fortuna imensa aos pobres deu a metade, e depois com outro homem encontrou a felicidade. Assim findou-se a história do Barba Azul afamado, e quando eu li esse conto fiquei bastante assombrado. Quem faz o mal para os outros nunca tem bom resultado.